Pessoal, mais uma aulinha aqui, né? Aulinha 4 do processo administrativo disciplinar. Olha, só para adiantar para vocês, eu não vou falar tudo que vem aqui do artigo 173. Claro, a gente vai falar sobre o processo administrativo, né? Das disposições gerais, mas não vou falar tudo sobre o processo administrativo, porque o objetivo destas aulas que eu estou gravando é ajudar vocês a entenderem um pouco sobre o estatuto. É claro que podem cair questões sobre o processo administrativo, mas eu acho que a chance de se perguntar isso aqui é menor do que algumas outras coisas. Então eu estou gravando aulas de alguma forma seletivas. Olha, isso não quer dizer que o processo disciplinar não seja importante. Ele é, porque ele fala sobre afastamento preventivo. O problema é que ficaria muita coisa, pessoal, muita coisa para vocês estudarem em forma de aula. Então, o que eu sugiro a vocês, que aquilo que vocês virem em aula comigo, estudem pelas aulas, mas não deixa de dar uma lidinha ou duas no estatuto, imprime ele, carrega ele com você e leia as outras coisas para você ter alguma familiaridade, ainda que você não guarde tudo, não tenha explicação de tudo, tá? E isso em razão do tempo que a gente dispõe, e vocês devem prestar atenção a outras coisas também. Vocês têm que estudar aí um pouquinho mais de matemática, enfim, de português, não é verdade? E de outras matérias também. Mas vamos lá. Processo administrativo, artigo 173. A gente está falando sobre o processo administrativo disciplinar, né? A autoridade que tiver ciência de uma irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado a ampla defesa. Não pode um chefe tomar ciência de uma irregularidade e não apurar o que aconteceu através de uma sindicância ou já direto num processo administrativo. As denúncias, isso é feito por cidadãos, sobre irregularidades, serão objeto de apuração, desde que contenha a identificação e o endereço de quem está denunciando. Então, denúncia vazia, aquela denúncia anônima, não pode, tá? Denúncia, a pessoa se identificou, aí vai ser então, e tem que ser feito por escrito, confirmando a autenticidade de quem está denunciando, aí vai ser apurada. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, ou seja, o cometimento de um delito previsto no Código Penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto, ou seja, não há o que ser apurado, o objeto é a falta cometida. Então, se não configurar evidente infração ou ilícito penal, arquiva. Sindicância, que é uma coisa prévia, né, que se faz antes do processo. O que pode acontecer? Pode acontecer do processo ser arquivado, ou pode ser que a partir da sindicância já identifique que houve uma falta passível de advertência e de suspensão até 30 dias. Então, para que serve a sindicância? A sindicância serve para delitos, digamos assim, cometidos por faltas cometidas pelo servidor, que tem como punição a advertência ou suspensão de até 30 dias. Porque se a suspensão for maior do que 30 dias, a sindicância não é suficiente. Aí vai lá, apura o que aconteceu e tudo mais e percebe que a falta cometida leva a uma suspensão de mais de 30 dias. Aí é obrigatório instaurar um processo disciplinar, um PAD, processo disciplinar administrativo. Entenderam isso? A não ser que veja que não houve falta nenhuma e arquiva o processo. Então vamos lá. Advertência é sindicância.
Suspensão até 30 dias, é sindicância. Agora, suspensão de mais do que 30 dias ou demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria. Aí é processo disciplinar, é o PAD, tá bom? O prazo para conclusão da sindicância, isso costuma cair em concurso, né? Não sei se da prefeitura vai cair. Sindicância não pode ser mais, né? É até 30 dias para concluir a sindicância. Mas pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por 30 dias, a critério da autoridade. Então não é 30 dias, né? Se pode ser prorrogado por igual período, o prazo é de 60 dias, não é? Seria melhor falar assim que o prazo para conclusão é de 60 dias? É melhor, né? Mas enfim. 176. Sempre que o ilícito, ou seja, aquilo que o funcionário praticou, ensejar, ou seja, provocar a imposição de uma penalidade de suspensão por mais de 30 dias, ou de demissão, ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, é obrigatória a instauração de processo disciplinar. Isso é óbvio, né? Se a sindicância é até 30 dias, mais do que 30 dias de demissão e tudo mais, tem que ser o processo disciplinar. Falar afastamento preventivo, porque ele poderia ter uma pergunta sobre isso, né? Medida cautelar, ou seja, por cuidado da administração pública, para que o servidor não venha a influir, ou seja, influenciar na apuração, né, daquele delito que ele cometeu, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o afastamento do exercício do cargo por aquela pessoa por prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele continuará recebendo salário, só que ele fica afastado do serviço. Gente, mas se ele não vai receber salário, não seria melhor ele continuar trabalhando? Tá, mas se ele continua trabalhando e acaba influenciando a apuração da irregularidade, isso é prejudicial. E por que ele vai receber o salário? Porque ele ainda, gente, não está condenado. Vai que no fim ele seja inocentado, então não pode. Por isso, tá? O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo. Então, o afastamento pode ser 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Agora, findo o qual cessarão os efeitos ainda que não concluído o processo. Fim do qual cessarão os efeitos ainda que não concluído o processo. Então, findou 60 dias, os efeitos desse afastamento cessam, tá bom? Processo disciplinar. Aqui vai se falar sobre o processo disciplinar, né? Que é o processo administrativo. Tudo como ele acontece. Eu não vou, já que a gente tem pouco tempo, falar esse processo disciplinar, sobre o inquérito, tá bom? Não vai valer a pena, são coisas muito específicas, diz respeito muito ao advogado, né? O julgamento, inclusive, porque você tem que ter um advogado, né? No processo disciplinar, a revisão do processo, tudo isso eu creio que é um conhecimento um pouco mais detalhado, tá bom? Não vale a pena. Agora, eu também não vou gravar uma aula sobre a seguridade do servidor, sabe por quê? Porque vocês devem ler isso e dá para ler, viu, pessoal? Quais são os benefícios que ele tem? Aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante. Eu não preciso explicar isso para você vir e ler aqui e entender. Tá ao alcance. Os benefícios também, aposentadoria, né? Que pode acontecer por invalidez permanente ou compulsória, que é a obrigatória, tá? Quando que o funcionário, o servidor público, obrigatoriamente se aposentar, tá ok? Então tudo isso é falado aqui. Dá para vocês lerem e entenderem. O auxílio natalidade também, né? Quando você tem um filho ou até mesmo uma adoção, salário família, ok? Isso nem vale a pena, mas você recebe, mas é tão pouco.
Licença para tratamento de saúde, como se dá, vocês vão ler e entender. Mas é tudo uma leitura, porque é muita coisa e é fácil de ser entendido. Licença gestante, adoção, né? Inclusive paternidade, licença por acidente de serviço, pensão, no caso do falecimento, você pode ler, tá bom? Não vai ser difícil entender isso. Auxílio funeral, auxílio reclusão, é bom saber que existe. Foi preso, então o dependente vai receber assistência à saúde também, tá? Assistência ao servidor, contratação temporária de excepcional interesse público. Isso pode ser interessante ser questionado. Então vamos falar, ó. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, uma calamidade pública, né? Por exemplo, contratação por tempo determinado ou mediante contrato de locação de serviço. Ou seja, pode ser contratado de locação, aluguel de alguma coisa ou de serviço, ou contratar servidores temporariamente. Considera como necessidade temporária ou excepcional de serviço. O que é isso aqui? Combater surtos epidêmicos, epidemias, recenseamento ou cadastramento ou recadastramento de servidor, situação de calamidade pública, tá? Todo o resto não. As contratações de que trata esse artigo terão dotação, ou seja, financeiro específico, tá? Nas hipóteses do 1, do 3 e do 9, por 12 meses. Então, no 1, 3 e 9, essa contratação temporária é por 12 meses. 1, 3 e 9. 1, combater surto. O 3, atender situação de calamidade, né? O 9 já não existe mais. Então, no caso do 1 e do 3, tá certo? Esquece o 9. O recrutamento será feito mediante processo seletivo, não é um concurso público, é um processo seletivo simplificado, ampla divulgação, geralmente pela internet, né? Jornal de grande circulação. É vedado o desvio de função, ou seja, ele não pode atuar em uma área para a qual não foi contratada, tá ok? Sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa da autoridade que fez isso. Nas contratações por tempo determinado, serão observados os padrões de vencimento dos planos da carreira do órgão da entidade contratante, ok? Considerando o mercado de trabalho, tá certo? Aqui, disposições transitórias, nada relevante para falar com vocês. Numa próxima aulinha, a gente vai voltar ao início para falar isso, algumas coisas importantes que está no começo dessa lei complementar, tá bom? Por enquanto, um abraço para vocês. Tchau, tchau.